Iniciar a gravação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo está vendo a telinha compartilhada da Revolução Russa. Uhum. Antes de nós... Meu Deus, eu odeio quando o chat não aparece. Quando eu terminei a Primeira Guerra Mundial na semana passada, eu tinha falado que a gente ia continuar com os que a gente chama de período entre guerras e tal, que é quando a gente tem o nascimento do fascismo, o nascimento do nazismo, o nascimento de muitos regimes totalitários do período. E a gente vai ter também uma crise profunda do capitalismo, que é a crise da Bolsa de Valores de 1929, que fez com que, né, as possibilidades dos regimes totalitários crescessem ainda mais, né? A gente vai ter muitas experiências totalitárias nesse período. A gente vai ter experiências totalitárias à esquerda e à direita, ok? Mas principalmente à direita, tudo bem? Mas antes da gente chegar propriamente a esse período entre guerras, a gente precisa compreender a Revolução Russa, porque a Revolução Russa ela é um processo histórico muito profundo e muito significativo para o nosso século XX, ok? Eu tinha falado para vocês na semana passada que eu estava até lendo um livro da Revolução Russa de Trotsky e o quanto ele escrevia bem, o quanto ele escreveu bem, né? Meu Deus do céu, eu ainda estou me deliciando no livro. Tem 700 páginas, mas eu acho que eu vou ler em uma semaninha, assim. Semana que vem eu termino. De tão bom que é. E o Trotsky, pessoal, ele vai mostrar uma coisa que eu acho sensacional para que muitos de vocês entendam e percebam que um processo revolucionário, um processo de ruptura, né? Um processo de descontinuidade, ou seja, a gente tinha a continuidade, né? A gente estava ocorrendo uma continuidade aqui, e aí a gente tem uma descontinuidade, a gente quebra essa continuidade, né? Então a Revolução Russa ela vai ser justamente um processo histórico de ruptura, de descontinuidade, de transformação, de mudança, ok? Tenham em mente isso. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é isso. E o Trotsky vai dizer muito bem no livro que quando a gente fala de um processo revolucionário, quando a gente fala de um processo que tem uma mudança tão grande, como é a Revolução Russa, não dá para você ficar indiferente a ele. E não dá, principalmente, para você não perceber e não captar, ok? A sociedade, como a sociedade queria, exigia, torcia por mudanças, como a sociedade já estava farta daquela continuidade histórica, daquela continuidade social que havia na Rússia naquele período, ok? E qual era esta continuidade, né? Qual era as características da Rússia, certo? Qual eram as características que a Rússia possuía, né? Tamanha essas contradições que o próprio Trotsky vai falar, que fez com que houvesse condições sociais, políticas dentro da Rússia para explodir esse movimento revolucionário tão significativo, certo? Quando a gente analisa, quando a gente vê como era a Rússia antes do processo da Revolução Russa, a gente vê que as suas características de sociedades elas eram muito próprias e elas eram muito particulares, elas eram muito únicas. A Rússia, enquanto país, a Rússia, enquanto Estado, naquele período, era muito diferente dos seus irmãos europeus. Era muito diferente do resto da Europa, pessoal. Quando você vê a Rússia no final do século XIX e a Rússia no início do século XX,
muitas das características que a Rússia possuía naquele momento, os países europeus já tinham passado por um processo histórico parecido e ele já se encontrava em uma coisa completamente diferente da Rússia. Então, por exemplo, a Rússia ainda não tinha feito, no início do século XX, a sua revolução industrial, coisa que a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Suíça, a Holanda, a Espanha e outros países europeus já tinham visto, certo? Outra característica que a Rússia possuía enquanto Estado que os outros países não possuem é o tamanho, né, do território, é a geografia desse território, ok? Que faz com que a Rússia seja único do ponto de vista geográfico, e vocês sabem que a geografia é uma coisa essencial para definir o comportamento de um país, a existência de um país, certo? Então, a Rússia, até hoje, né, é o maior país do mundo em extensão territorial. É claro que você vai pegar quase 40% do território russo e vai ser só gelo, 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 gelo. Não importa, ok? A Rússia, em extensão territorial, é o maior país do mundo. Muito diferente da Inglaterra, da Suíça, da Alemanha, muito diferente de todos os outros países europeus, certo? Para vocês terem uma noção, a Finlândia cabe em Pernambuco. Você pega o país Finlândia, você põe dentro de Pernambuco e cabe, e ainda sobra. A Finlândia tem 5 milhões e 500 mil habitantes, né? A Paraíba tem quase 4 milhões de habitantes, é quase o mesmo tamanho. Então, do ponto de vista geográfico, a Rússia é muito diferente do resto da Europa e é muito mais parecido com nós, com o Brasil, certo? E a Rússia, ela não vai se modernizar, não só do ponto de vista de indústria, mas também do ponto de vista de relações sociais que a gente vai encontrar na Rússia. A gente ainda tem um estado semi-feudal na Rússia, certo? A maioria da população russa era agrária e morria de fome, como como se a gente ainda tivesse uma relação do sistema feudal funcionando na Rússia. Ou seja, a Rússia chega no início do século XX com imensas contradições, né? Com um país vivendo em um tempo ou vivendo uma realidade em que os seus amigos europeus já não vivenciavam, o que faz com que essas contradições inicie e faça com que a população russa passe a refletir, a querer mudar e todo esse peso que uma revolução precisa ter para acontecer, certo? A gente vai ter, a partir do final do século XIX e início do século XX, um conjunto de transformações políticas, certo? Mas eu vou perguntar antes para vocês, meus amores, alguma dúvida sobre o que era a Rússia antes da Revolução? Sobre essas condições políticas e econômicas bem particulares que eles possuíam em relação aos outros países? Digam se está tranquilo ou se vocês viajaram na maionese, por favor. Obrigado, meu bem. Obrigado demais. E quando a gente está falando do aspecto político da coisa, de como se organizava politicamente a Rússia, a gente vai ter, antes da criação do Partido Operário, né? Do Partido Social-Democrático, né? Do Partido Socialista, uma política que era comandada pelo rei, pelo czar, ok? Vou até escrever aqui para vocês, para que vocês não esqueçam. O que foi o czar? O czar é como se fosse um rei na Rússia, beleza? Esse czar controlava politicamente a Rússia, certo? Com a ajuda, né, e da qual ele dominava, da Duma. A Duma é uma espécie de parlamento, beleza? Isso é Duma. Toda vez que eu falar Duma, lembre parlamento. E isso vai começar a se transformar e vai começar a mudar, pessoal, pelas sucessivas
crises que a Rússia ela vai sofrer ao longo do século XX. Por exemplo, em 1905, a gente vai ter uma guerra entre a Rússia e o Japão, certo? Que a gente vai chamar de guerra sino-japonesa. Nessa guerra sino-japonesa, o Japão vai vencer e vai tomar alguns territórios da Rússia. A Rússia, apesar de ser um país imenso do ponto de vista territorial, militarmente ela não conseguia ser uma potência, economicamente ela não conseguia ser uma potência. A Rússia passou ao longo do século XX por vários e vários processos, entre aspas, de humilhação política em relação a outras potências e com a sociedade internamente completamente sofrida dentro dessa exploração feudal que a gente vai ter. E são essas contradições, né, que vai fazer justamente com que a política russa comece a se mexer. E dentre dessas respostas que a gente vai ter, vai ser a resposta socialista, ok? Vai ser os bolcheviques e os mencheviques. Esses dois grupos políticos que existem, adorei a foto, Eduardo, ficou ó, show. Esses dois grupos que vão existir dentro dessa perspectiva socialista, certo? Vão ser os bolcheviques e vão ser os mencheviques. Não esqueçam de bolcheviques e mencheviques, ok? Eu vou começar com os mencheviques, ok? Os mencheviques eram um grupo socialista que pretendiam criar um conjunto de transformações dentro da Rússia. Mas a ideia deles era que esse conjunto de transformações ocorresse de maneira paulatina, ou seja, passo a passo, gradualmente, ok? Dentro de um aspecto político, de controle político do parlamento e controle político de uma mudança política para gerar esse processo revolucionário. E a gente vai ter, do outro lado, os bolcheviques, que vai ser liderado pelo Lenin, certo? Um dos maiores nomes, junto com o Trotsky, da Revolução Russa, certo? Onde o grupo bolchevique acreditava que um processo de transformação pacífica era impossível dentro da Rússia, e a qual eles acreditavam que esse processo de transformação ela só viria através de um processo revolucionário comandado pelo povão, comandado pelos camponeses, principalmente pelos camponeses, e pelos operários que estavam nascendo agora. Desta dicotomia entre bolcheviques e mencheviques, né, desse fight que a gente vai ter, né, dessa discussão que a gente vai ter dentro dos bolcheviques e dos mencheviques, os bolcheviques vão vencer enquanto discurso político e vão começar a controlar o Partido Socialista Russo e vão começar a impor as suas diretrizes políticas e ideológicas dentro do partidão, certo? Como eu já tinha falado para vocês, um dos processos que vai fazer com que essa contradição e com que a Rússia entre nesse barril de pólvora que vai ser esta guerra, como falei para vocês, a guerra sino-japonesa. A gente vai ter uma derrota, e não vai ser uma derrota qualquer, viu? A gente vai ter uma derrota russa pesada para o exército japonês. Lembrando que o exército japonês, quer dizer, lembrando que o Japão já estava se comportando enquanto império. Guardem isso para a Segunda Guerra Mundial, ok? Guardem isso para a Segunda Guerra Mundial. E o Japão vai vencer a Rússia. Essa derrota, além dos custos que a guerra vai trazer para a população, né, como aumento de impostos e tudo mais, também vai gerar uma repressão da população que estava descontente com a guerra e que não queria que essa guerra acontecesse. E a gente vai ter a repressão do czar por causa dessa tentativa de reclamação e de revolução, que ficou marcado como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, mais de 15 mil pessoas vão ser assassinadas pelo exército do czar. E isso essa data ela vai ter um símbolo muito importante para os revolucionários, porque mostrou o quanto o czar não estava
nem aí para sua população, né? O czar queria poder, nem que por isso ele mandasse matar todo mundo que fosse contra ele. Os revolucionários vão usar isso para o movimento de 1917, ou seja, a experiência dos movimentos operários, a experiência do movimento revolucionário dentro do Domingo Sem Greve de 1905, serviu como exemplo para que a Revolução de 1917 fosse obtida, né? Foi uma espécie de test drive na qual os revolucionários saíram completamente derrotados, mas ficaram safos, ficaram inteligentes para sacar como é que funcionava a política russa e como é que eles tinham que se comportar a partir daí. Tanto é que o Lenin vai passar um tempo fora, o Stalin também vai passar por um processo de formação e tudo mais. E é quando vai ser criado, a partir do Trotsky, do Stalin, do Lenin e de outras lideranças russas, os sovietes. Eu vou botar no chat aqui para vocês, dos sovietes. Os sovietes eram um comitê, certo? Do partido, uma organização semi-independente, certo? Fragmentada, que debatia e organizava o processo revolucionário. Sem os sovietes, sem essa... Como é que eu diria para vocês? Sem essa fragmentação, já que não havia uma centralização única, essa fragmentação foi muito boa. A criação dos sovietes para os partidões foi muito boa, porque fragmentava isso e fazia com que o governo do czar não conseguisse eliminar todo mundo. Ele ia lá atrás de um soviete, conseguia acabar com esse, mas o outro existia. E assim foi levando e ocorrendo até 1917, certo? A Duma, como eu falei já para vocês, né, do parlamento e tudo mais. E aí a gente vai ter, para início do processo revolucionário, a Primeira Guerra Mundial, certo? Quando vocês lerem Prússia, leiam Alemanha, certo? Leiam Alemanha. A Prússia é a Alemanha. Dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ela vai, como eu tinha falado para vocês, entrar na Tríplice Entente, certo? E eu vou perguntar para vocês, qual eram os países que faziam parte da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial? Pessoas, escrevam e respondam para mim, por favor. O assunto da nossa semana passada, eu não aceito esquecimento, hein? Por favor, não façam isso. Foi Inglaterra, Rússia e França. Inglaterra, Rússia e França, que mais? Tem mais, tem mais. Então, a gente vai ter os Estados Unidos entrando em 1917, a gente vai ter o Brasil entrando em 1917, ok? Reino Unido e Inglaterra, isso, Patrícia, a mesma coisa. O que é que vai acontecer com a Rússia, né? A Rússia estava do lado da Tríplice Entente, ok? Vou dizer para vocês, ó. Grã-Bretanha e Reino Unido são a mesma coisa, certo? Grã-Bretanha e Reino Unido são a mesma coisa. A Grã-Bretanha ou o Reino Unido é formado pela Inglaterra, pela Irlanda do Norte, pela Irlanda do Sul e pelo País de Gales, ok? Quer dizer, eu não acho que haja mais separação entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, acho que é só o Irlanda. Pior que o Brasil matou golfinhos na guerra. Rapaz, a gente mata golfinhos ainda hoje, mas o Brasil na Primeira Guerra Mundial ele apoiou do ponto de vista médico, certo, sabe? Do ponto de vista médico, porque os alemães afundaram os navios da gente e a gente entrou em guerra com eles, mas a gente não tinha condição de bancar uma guerra, não. Então, nos dois grupos que a gente vai ter, a Tríplice Entente vai ter Rússia, essa galera que a gente já falou, e na Tríplice Aliança a gente vai ter justamente a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Itália e tudo mais.
Então, nesses dois grupos, a Alemanha e a Rússia vão o quê? Lutar, ok? Vão entrar em guerra, vão entrar em treta. E o exército russo, certo? A Rússia não consegue bater de frente com a Alemanha sob nenhum aspecto. A Rússia, desculpem, a Rússia, ela, além de viver em um processo social diferente da Alemanha, que era considerada já uma das grandes potências do mundo, e era a potência que estava lutando com a Inglaterra para ver quem seria a maior potência do mundo, certo? Naquele período, estava passando por cima da Rússia. A Rússia não estava conseguindo enfrentar a Alemanha nesta guerra. Isso acontece em 1915, essa treta continua acontecendo em 1916, essa treta pega o início de 1917, certo? Então, os caras vão ter perdas humanas e materiais no enfrentamento dessa guerra. Os soldados russos, eles vão começar a desertar, vão começar a criticar o czar, vão começar a criticar o Estado russo. E junto a isso, junto a essa crise por causa da Primeira Guerra Mundial, internamente, dentro do próprio país, a Rússia vai passar a enfrentar essa revolta operária, certo? E das próprias mulheres, né? A gente vai ter o início do movimento operário agrícola contra o governo e contra a permanência da Rússia nessa Primeira Guerra Mundial, certo? Então, só para que vocês não esqueçam, por favor, a Rússia, ela estava vivendo uma crise, certo? Crise, eu vou botar aqui para que vocês fiquem um resuminho boa. A crise da Rússia que a gente vai ver no início do século XX, certo? Antes da Revolução de 1917, ela é uma crise externa, certo? Por causa da Primeira Guerra Mundial. E ela é uma crise interna dentro do próprio país por causa da situação econômica, política e social. Tranquilo, pessoas. Todo mundo compreendeu isto? Tá tranquilo, Vinícius? Tá, Arthur, desculpa. Tá tranquilo, Eduardo? Tranquilo, Stephanie? Tá tranquilo, professor. Nunca me deixa de touca. Já mudou a foto, brother? Foi. Bicho, essa foto é um pouco pesada, velho. Por que você escolheu ela, Eduardo? Sei lá, tava aqui. Qual o significado? Qual o sentido? Quer dizer que você escolhe as coisas aleatoriamente assim na sua vida? Quer dizer que você escolhe aleatoriamente as coisas assim na sua vida? Você não reflete as suas escolhas, não? Você simplesmente toma as decisões? Geralmente não. Geralmente você não pensa para tomar as decisões. Mais ou menos assim. Entendi. Eu sou médio, professor. Entendo. Assim, só alertando, viu, Eduardo? Só alertando. Que quando a gente é mais jovenzinho, essas escolhas que a gente faz assim de maneira impulsiva, muitas vezes fica até de boa, dependendo da escolha. Mas quando a gente chega na fase adulta... Eu sei, brother, eu sei. Inclusive, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um trabalho junto com os meus amigos sobre o nazismo. E foi proibido. A gente foi proibido de usar a camisa porque era crime. Crime mesmo. E a gente não tinha função de crime, não, viu? Não tô fazendo crime, não, né? Eu sei, meu brother. Você acha que eu tô acusando você de criminoso? Para com isso. Pô, Não, eu tô perguntando mesmo. A gente tá só conversando aqui. Aconteceu comigo. E aconteceu comigo, viu? Então, às vezes, as pessoas vão interpretar. Tenha cuidado. Eu acho que é bom até evitar essas interpretações. Eu não sou nazista, gente. Eu sei, Eduardo. Eu vou repetir. Eu vou botar até em caps lock aqui. Não, eu tô falando gente, pro povo mesmo, Eduardo não é nazista, pessoal. Pronto. Certo? Para que ninguém pense o contrário do nosso amigo Eduardo, certo? É o quê? Eduardo nazista?
a discussão. Não sou, Caramba, gente, Eduardo não é nazista. Certo? Mas Eduardo é nada. Vou o bom vai só, ser isso na aula do YouTube, né, velho? vou só dizer, Eduardo, que é importante você refletir sobre as imagens que você escolhe e põe, para que outras pessoas não interpretem errado, certo? Você sabe como o mundo está em confusão hoje, você sabe como as pessoas interpretam as coisas Vou de uma tirar. maneira bem equivocada, certo, colega? É só isso, para você ter Se a galera cuidado. processar o máximo por causa dessa foto aí de Edu quando for pro YouTube, já Pois é, vai colocar no YouTube eu também. sou muito preocupado com vocês, eu sou muito preocupado com o futuro de vocês. Todos vocês sabem quanto eu sou. E eu falo essas coisas justamente por isso, que eu quero que vocês, quando cheguem na fase adulta de vocês, vocês não passem por esses perrengues, por essas coisas que as pessoas interpretam errado, ou a gente se equivoca também, tá bom? Então, Pronto, tirei. o que é que acontece? Quando começa 1917 e o início de 1917, que há essa confusão política e há essa confusão interna e externa, é quando os sovietes, certo? É quando o partido bolchevique, né? Agora só vai ter os bolcheviques, a gente não vai ter mais os mencheviques juntos, porque os bolcheviques vão vencer esse debate e vão se posicionar enquanto debate. Eles vão, em fevereiro, decretar uma greve geral, bater de frente literalmente com o poder do czar, e desta vez, parte dos soldados que estavam insatisfeitos, completamente insatisfeitos, vão aderir ao movimento, né? Em vez dos soldados reprimirem os manifestantes, como aconteceu em 1905, não. Dessa vez os soldados nem vão reprimir e, para além disso, vai apoiar o movimento. E é nesse apoio do movimento militar, junto com a organização dos soviéticos, com a organização do Partido Russo, que em fevereiro de 1917 a Rússia vai iniciar o seu processo revolucionário, instaurando um governo provisório, acabando com a monarquia russa, acabando com o czarismo na Rússia. Beleza, pessoal? Tranquilo isso que vai acontecer em fevereiro de 1917? Uhum. Nenhuma dúvida? De boa mesmo? Tá bom, né? Se vocês estão dizendo, eu espero que sim. Vocês já sabem que qualquer coisa, qualquer dúvida que você não queira perguntar aqui é só no WhatsApp, certo? Pergunta para mim que eu explico, mando áudio bem direitinho, não se preocupe. Então, o que é que vai rolar? Quando se instala esse governo provisório, quando a gente tem o início do processo revolucionário de fevereiro e se instala o governo provisório, esse governo provisório não vai ser totalmente soviético, totalmente socialista, ok? Totalmente leninista. A gente vai ter na Duma vários grupos políticos pensando de maneira diferente, puxando sua sardinha, querendo estabelecer essa revolução do jeito que eles desejavam, ok? O que é que vai acontecer? A gente vai ter o fim dessa monarquia, né, o fim do czarismo, e o início de uma rixa, o início de um conflito político entre os vários grupos que vão comandar essa Revolução de Fevereiro, que vão organizar essa Revolução de Fevereiro. Então, a gente vai ter, por exemplo, dentro desses grupos, os grupos dos, eu vou chamar de capitalistas moderados, certo? E uma galera que desejava que o capitalismo fosse adotado, que a gente tivesse a instalação de um governo social-democrata não, desculpa, de um governo burguês, parecido com o que era a Inglaterra, todo esse modelo que já estava sendo adotado pela Europa ao longo período de tempo e que essa galera queria adotar na Rússia, certo? Ou seja, esse governo provisório imaginou que esta Revolução de Fevereiro de
2017. Ó. Essa Revolução de Fevereiro de 1917, certo? Fosse a revolução final. A gente acabou com a monarquia, instalou um governo provisório burguês aqui, com apoio dos capitalistas, com apoio dos grandes fazendeiros e tudo mais. Agora a gente vai acabar com a revolução. A gente vai deixar a Rússia agora como um Estado burguês e a gente vai ter, a partir de agora, um modelo inglês de revolução industrial e tudo mais para ser adotado. No entanto, não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque os bolcheviques, certo? Porque o partido russo, o Partido Socialista Russo, ele vai ficar insatisfeito e ele vai começar a tretar o tempo todo na Duma contra esse modelo que estava sendo adotado. Eles queriam dar continuidade ao processo revolucionário, eles queriam modificar as estruturas completas da sociedade russa naquele período. Então, eles vão radicalizar, vão ficar insatisfeitos, certo? E vão começar a pautar cada vez mais um aprofundamento dessa revolução, certo? O Lenin, ele vai estar, pessoal, como está ali no texto, ele vai estar exilado lá na Alemanha e ele vai retornar em abril justamente para comandar esse processo revolucionário. E dentro dessa volta do Lenin, ele vai desenvolver um acordo, certo? Ele vai estabelecer um acordo com a Alemanha, tanto para a saída da Rússia da guerra, quanto para que a Alemanha tenha o apoio para que a Alemanha também apoie financeiramente esses caras. Então, se não a ajuda da Alemanha, vou botar aqui para que vocês não esqueçam, ao Lenin foi muito importante na Revolução, certo? A Alemanha e o Lenin, né? A Alemanha e os bolcheviques, né? Vão assinar entre aspas, certo? Vão estabelecer esse acordo. E o acordo era o seguinte: assim que o Lenin saísse vitorioso, a Rússia sairia imediatamente da guerra, certo? E a Alemanha vai apoiar financeiramente, vai dar um apoio financeiro inicial para os bolcheviques fazerem sua revolução, certo? Esse é o Tratado de Paz de outubro de 1917, que a gente chama de Tratado de Brest-Litovsk, ok? E a partir disso, o Lenin, junto com o partido bolchevique, junto com os sovietes, junto com os soldados insatisfeitos da Primeira Guerra Mundial, vão criar e vão fazer literalmente, realmente, aí a gente vai ter a Revolução Russa, que a gente chama de Revolução de Outubro de 1917, certo? Então, por favor, separem. Em fevereiro de 1917, a gente tem o início desse processo revolucionário, certo? Saída do czar, né? Acaba a monarquia na Rússia, a gente tem o estabelecimento de uma democracia, a gente tem o estabelecimento de um partidarismo, a gente tem esse conflito entre socialistas, industriais e capitalistas e tudo mais. E, em outubro, de fato, a gente tem a Revolução Bolchevique. A gente tem a tomada de poder do Partido Bolchevique na Rússia. A gente tem a tomada do poder dos sovietes na política russa. Eles vão passar, a partir de outubro de 1917, a partir disso, comandar a Rússia, certo? Eles vão, a partir daí, centralizar o poder nas suas mãos e eles vão atrás, a partir de agora, de tentar reconstruir o país, de reconstruir a Rússia ao seu modo, ao seu desejo, na forma com que ele quer, certo? Seja estatizando as indústrias, seja pegando as terras dos grandes latifundiários para dividir para a população, enfim. Isso aí a gente vai continuar na próxima aula, certo? Alguma dúvida, pessoas? De verdade?
Falem comigo, por favor. Sem dúvida. Tá de boa? Tudo certo, Stephanie? Tudo certo, Amandinha? Tudo certo, Zac? Tudo certo, Patrick? Lívia, Arthur, Eduardo? Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo. Entenderam de verdade? Não, Arthur, você não entendeu. O que é que você não entendeu? Diga aí, mande, como a aula está acabando, se Não, qualquer sem dúvida. Ah, massa. Certo. Mas se vocês estão com alguma dúvida ainda, podem mandar no WhatsApp, certo? Beleza. Beijo para vocês, meus queridos. Até semana que vem. Beleza. Fiquem bem.